Bem, pessoal, nessa aula aqui nós vamos ver um pouquinho como é que a gente instala e executa o TopGru, ok? Primeira coisa a fazer é ir para o site da Sociedade Excursionista Espeleológica, né? se.ufop.br. Lá você vai poder ver um pouquinho sobre a entidade, saber o que é espeleologia, os projetos, uma mapoteca, e você vai encontrar a, a aba do TopGru. Nessa aba aqui, você tem informações gerais sobre o programa, né? Você pode saber um pouquinho da história do Top Gru também, né? E o que nos interessa agora é que a página de downloads, né? Onde tem um link aqui para a página de YouTube da Espelhometria em Foco, onde a Aira testa e parece que aprova o Top Gru. Tem também o link para o YouTube da própria SCR, onde tem um primeiro vídeo sobre conceitos básicos de topografia de grutas e como é que o Top Gru faz os seus cálculos. E tem esses dois arquivos aqui que são os que nos interessam. Se clicar nele ou der salvar link como, né, você vai poder colocar onde fazer o download deles, né? E no caso aqui você pode criar um diretório. O diretório que eu estou criando, né, a pasta que eu estou criando, criar uma pasta, é a topgru_se. Aí é só salvar e fazer a mesma coisa com esse outro arquivo aqui, que é o zip de arquivos. Bom, primeiro aqui nós vamos abrir esse arquivo zip aqui, né? E você pode simplesmente extrair tudo, tá? Ou você vem aqui, seleciona, copia e cola na pasta raiz ou no diretório raiz, nós velho falando e tal. A mesma coisa a gente faz com o programa zip, ok? Pode extrair tudo também, né? Eu colei todos os arquivos lá, né? Que estavam nessas duas coisas zipadas aqui, tá? Eu colei todos eles aqui nessa pasta TopGru SE, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês vissem é a página Demo SE. Beleza. Então, assim, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte: o TopGru trabalha com extensões. Então, eu vou pedir para vocês, no seu gerenciador, no seu explorador de arquivos, clicar nessa caixinha aqui, extensões de nome de arquivos. Deixem ela clicada para a gente ver as extensões, ok? Porque facilita muito, tá? Então, aqui nós temos uma série de arquivos de demonstração. O que eu peço a vocês que abram é o Casas SE. Ok. Eu não vi essa opção no meu Tá. das extensões. Espera aí. Aqui, ó. Exibir. Em exibir. Tá? Ah, tá. Em cima, exibir. Tá. Extensões Naquele cantinho aqui, ó. Tá? Sim, Extensões de nome de consegui. arquivos. Bom, então aqui, este é o formato da SE, que é muito parecido com a planilha que a SE usa no campo para topografia, tá? Ele foi feita com base nas planilhas da Gruta das Casas, que me enviaram um tempo atrás. Eu coloquei a mesma ordem. Do que eu digo a mesma ordem, né? O que chama de, né, base, ponto visado, azimuth, alfacê, distância, leitura direita, esquerda, tá na mesma ordem da leitura de campo. Então, esse é o modelo que nós vamos usar para fazer a Gruta do Peão. Tá legal? Existem outros dois modelos. Tá? Um é o modelo PLG, tá? Que eu coloquei a Gruta do Lapão nele. Esse modelo só existe porque é exatamente o modelo que eu particularmente uso, ou usava, né? Então, por isso, é claro que eu programei nesse formato. É basicamente a mesma coisa com as ordens de entrada de dados diferentes. E esse modelo SPL só está aqui para aproveitar os arquivos antigos. Tá? Era tempo que não existia treina laser, que a altura da estação era sempre tirada no ponto visado, porque você tinha que botar o clinômetro para ver a altura do teto.
né? Você não tinha outra maneira que pegasse balão, porque um teto de 10 metros de altura você não consegue medir, né? Então, assim, você tinha que usar o clinômetro para fazer isso. Ele só está aqui atualmente porque realmente para não perder os arquivos antigos, tá? Mas então, o que a gente vai usar mesmo é o formato SEE, né, aqui nesse momento. Eu quero que vocês vejam aqui alguns detalhes, né? Na planilha que manda, tudo que está em cinza aqui, você pode tentar escrever que está bloqueado. Exatamente, é para isso mesmo, tá? É para não fazer. Existe uma aba aqui chamada instruções, tá? Essas instruções, tem 13, que na realidade são 14 regrinhas de ouro, de como utilizar isso aqui. Ou seja, o próprio grupo basicamente pode ser rodado e preenchido os dados com essas informações aqui, né? Veja como é o modelo, utilize o template SE para introduzir novos dados, declinação magnética no Brasil é sempre negativa, as Bruno TM é negativa para o hemisfério sul. Se a estação for externa, se tiver uma estação externa, que não deve entrar nos cálculos de altura do teto, faz ela um número negativo. No caso aqui eu coloco -1 por padrão, mas internamente, ou seja, se for um número negativo, como não tem sentido ter uma altura do teto negativa, é só colocar negativo, que ele vai entender que é externo. Se alguma leitura estiver na direção do conduto, você faz ela negativa também, que é para avisar, olha, isso aqui é na direção do conduto. Se alguma leitura simplesmente não exista, porque pode estar na parede, por exemplo, você pode simplesmente resolver não medir, porque você está medindo de vante, já mediu ela de ré e tal, faz 0. Se for 0 as leituras, o Top Group simplesmente ignora que elas existem, né? Não considera, não faz nada com elas. Então, é como se não existisse. Tá? Existe aqui, quando a gente olha aqui, existe uma coluninha aqui com um jogo da velha aqui, hashtag, para falar bonitinho, né? Essa coluninha aqui é se o usuário quiser que mantenha os comentários ao longo de todas as saídas dela. É absolutamente recomendável deixar, porque comentário não faz mal para ninguém. Aliás, é uma coisa que eu defendo sempre que forem preencher dados, seja aqui no Compass, no Tele, coloquem os comentários tais quais estão no campo. Parece que você perde tempo, que você demora mais para digitar, mas você ganha um tempo gigantesco quando você está processando, especialmente você tem que encontrar algum errinho desgraçado que você não encontra em lugar nenhum. Com o diretor, com os comentários já na planilha, você pode ver aqui, ó, isso aqui, ó, por exemplo, esses amarelos e esses vermelhos aqui, esse vermelho aqui, 253, eu descobri que era uma ponta errada na agulha. Né? Assim, aqui, esses amarelos são atenções sobre coisas que não ficaram claras. Essa aí é a minha metodologia de fazer. Não faz a menor diferença se tiver amarelo, vermelho para processar os dados, ok? Então, seguindo aqui, tá? Uma coisa, nós vamos ver como é que a gente faz para processar. Uma coisa importante, então já vou pedir que todo mundo faça aqui, tá? O Top Group, assim como o Compass, assim como o Therion, só processa número com ponto, tá? O Compass, aliás, ele tem lá no shell dele, lá na introdução de dados, ele até aceita, mas ele transforma internamente para ponto. Ele não aceita vírgula como separador de decimais. Então, eu já sugiro que todo mundo agora faça aqui, vai em arquivo, né? Em opções aqui embaixo. Todo mundo seguindo? Em avançado, tá? E aqui, o separador decimal, tá? Vocês devem estar com ele como uma vírgula. E o separador de milhar como um ponto. Inverte isso. Então, o separador decimal tem que ser ponto e o separador de milhar, vírgula. Tá? Enquanto estiver mexendo com o Top Group, faz isso. Se depois você quiser voltar para o planilha que tem ali, volta e faz de novo. É simples e rapidinho, tá ok? Arquivo, opções, avançado e trocar aqui o separador decimal para ponto. Assim você não precisa mais preocupar se você colocou vírgula ou ponto lá. Ele já vai e tal, né?
Ok, todo mundo fez isso, né? Beleza, então vamos olhar os outros campos. Aqui o que está em cinza você não consegue mudar, está travado. O que está em branco você consegue mudar. A primeira coisa que tem é o nome da gruta, né? E você pode colocar alguns outros detalhes aqui. Ele aceita até 256 caracteres. O ideal seja só o nome da gruta. Aqui, o seguinte campo é município e localidade. Tá? Aqui você pode colocar também, você tem 256 caracteres. Você pode colocar também distrito, passa pela fazenda do seu Zé, depois conversa com o seu João, que ele sabe onde está a entrada. Você pode colocar outras informações de localização. Outra coisa, o seguinte campo é a data, porque a data ela é usada tanto pelo Compass como pelo Therion, tá? Então, você tem que colocar o dia numa coluna, o mês em outra e o ano em outra, para permitir que ele entenda qual é a data exata, tá, ok? A equipe de topografia, você tem 256 caracteres para colocar aqui quem você quiser, isso aqui é tudo das casas, tá? A declinação magnética no Brasil é sempre negativa. Vocês vão ver que tem um número de 2,34. Por quê? Porque lá na planilha do grupo das casas, eles colocaram a observação, bússola declinada com 20 graus oeste, né? Eu fui num dos sites que calcula a declinação magnética e vi que quando do levantamento, a declinação real era 22,34. Então, para ajustar ao que tinha sido declinado, que não era exatamente igual ao norte magnético, eu coloquei esse valor 2,34, dá uma ligeira correção na direção da gruta, tá ok? O outro item importante é a base inicial. Essa base ele usa para poder georreferenciar as saídas. Uma boa, sempre coloquem o georreferenciamento. Sempre, sempre. Todas as saídas devem ser, trabalhem sempre georreferenciados. Não tem como trabalhar em modelo 3D se não tiver georreferenciado, não tem como trabalhar em GIS se não tiver georreferenciado. Tá? Então, aí, você tem que dizer qual dessas estações aqui você tem a coordenada. No caso aqui, esta primeira estação, você poderia ser qualquer outra, né? E aí você coloca a coordenada do TM dela. Só aceita a coordenada do TM. Você tem que transformar alguma coordenada, usa o Google Earth, usa o TrackMaker, usa outro. Não vamos complicar o Top Guru, não, deixa ele simples. Então aí você tem X, né, direção leste-oeste, o Y, direção norte-sul, e a altitude, ok? A altura do teto da estação inicial. As estações iniciais de GPS normalmente estão fora das cavernas, né? Então não tem altura do teto. Por isso a gente coloca o -1, tá? E a outra informação importante é a zona UTM. Dá uma conferidinha lá. Em Bitpocket é tudo -23. Legal? Então, aí você passa a preencher aqui os dados, né? No caso, a estação inicial GPS, visada T10, azimuth, alfacê, distância, leitura direita e esquerda, altura do teto da estação base, altura do quilômetro da estação base, altura do teto na estação visada, e isso é útil para permitir, né, aquela visada inversa. Aliás, quanto mais medida de altura do teto ele vai, de uma mesma estação, ele vai tirando a média. Então vai ficando cada vez melhor, tá? E a altura do ponto visado, né? Está chamado aqui e tal. E as coordenadas? Coloquem as coordenadas, pelo amor de Deus. Ao longo do tempo você esquece as coisas, some lá a planilha original. Então, quando o arquivo de resultado tem as coordenadas internas, você preserva as informações importantes, assim como retira um monte de dúvidas sem ter que voltar lá a planilha original, ok? Um alerta que eu vou dar, que é um dos erros mais comuns que existem, tá? T1, tá? Não é a mesma coisa que T minúsculo 1, tá? Não é, isso aqui dá problema. T1 não é a mesma coisa que T01, mesmo que seja maiúsculo. T01 não é a mesma coisa, tá? Então, esses erros de nomenclatura de estação são os principais erros de processamento, ok?
Bom, beleza. Então aqui nós já temos a nossa tal, nós digitamos tudo que temos que digitar, então nós temos os dados aqui, né? Naturalmente, você fez tudo que você tem que fazer, você faz uma coisa importante, salva. Agora você tem que gerar o arquivo que o TopGru vai conseguir processar. Ele não consegue ler Excel, por quê? Porque a Microsoft não libera qual é o formato do Excel para leitura para os outros, é um formato extremamente complicado. Então, todos os programas usam um formato simples de texto, né? Também o TopGru. A maneira mais simples que eu acho é, vem aqui na coluna 1, seleciona ela, pega o mouse e vai selecionando até a última linha, até o último comentário da última linha. Selecionou tudo, dá Ctrl C ou manda copiar, tá certo? Vem aqui no seu Windows. Opa. Vem aqui nos acessórios do Windows. Abre o bloco de notas, o famoso bloco de notas, tá? Ele está aqui, certo? E cola aqui. Cola aqui o que você tem que fazer. Pronto. Tá meio grande a letra, mas está tudo coladinho aqui. Fazendo isso, ele está prontinho para funcionar. Ok? Um cuidado que tem que ter, tá? Que eu não sei se passa aqui, é que a última linha, porque eu não estou conseguindo ver, a última linha aqui, pode ter até mais de uma, tem que ser um espaço, o cursor tem que estar num espaço vazio. O cursor tem que estar na linha seguinte à linha dos dados. Esse é um problema que gera alguns problemas de execução quando isso não acontece. Então, uma vez feito isso, por favor, salve seu arquivo, né? Tá? E você pode usar dois finais aqui que ele entende. Um é manter TXT, que é o final .se. O TopGru entende também. Mas vamos manter TXT, que é mais simples, né? Então, aqui, ó, casas. Vamos lá, aqui, vetor. Lembrar que é da vetorização, tá? Sempre em nomes desses programas antigos, feitos assim, compilados, tal, como o TopGru, como o próprio Therion, não coloca espaço em branco, nem nenhum caractere muito esquisito, não. Pode colocar underline, alguma coisa assim para separar, mas deixa eles juntos. Alguns compiladores dão problema com esses nomes mais complexos, então deixa eles simples. E salva, tá certo? Então, uma vez salvado, né? Todo mundo salvou? Então, vou mostrar outra maneira de salvar aqui, tá bom? Beleza. Então, estamos aqui. Então, nós vimos aqui na nossa planilha que queremos, né? E vamos lá. Nós queremos arquivo. Desculpe. Salvar como. Arquivo, salvar como. Tá? E aqui, nos formatos, vocês vão procurar aqui o item texto separado por tabulações. Ok? Texto separado por tabulações. Esse eu sei que funciona. Capaz de ter outro aqui que funcione, mas eu não vou saber. E como é que eu vou chamar? Casas, vetor, eu vou botar do Excel, XL. Pronto. Mesmo lugar. Então, salvou. Só que ele dá esse aviso aqui, esse formato não permite salvar, e qualquer coisa que você tentar fazer nessa planilha agora, ele vai estar como se fosse um formato TXT, ele vai começar a te dar problema. Então, feche essa planilha, caso assim que você salvar ali em TXT, porque senão começa a dar problema, tá ok? Bom, muito bem. Uma vez fechado, nós vamos processar o TopGru, ok? Voltamos ao nosso explorador de arquivos, tá? Encontramos aqui, deixa eu ver se isso aqui dá para ver melhor assim. Aqui, dá. O nosso TopGru 2020, underline 1, underline 5, underline A.exe, tá? Para que o TopGru funcione, esses dois
esses dois bibliotecas aqui, ClearWin 64 DLL e SouthLibc 64 DLL, elas têm que estar no mesmo diretório de execução, ok? Tem que estar no mesmo diretório ou no path, mas não vou explicar o path, não. Tem que estar no mesmo diretório de execução. E aí clique 2 vezes aqui. Depois você pode botar ele na área de trabalho e tal, que eu explico direitinho e tal. Obviamente, queridos, tudo está no manual de instruções, tá? Que me deu um trabalho danado fazer, que está simples, que está cheio de figurinha, está bonzinho de ver. É uma maneira, tudo que eu estou explicando aqui está lá detalhadamente, assim como saídas e tal. Recomendo fortemente a quem for usar o Top Group que dê uma olhada nele, né, cara? Dê uma lida nele. Mas vamos executar ele, para ver como é que é simples. Pronto, executando. 2 cliques nele. Windows protegeu o computador, tá? Aí ele te dá a opção de não executar. Aí você vem mais informações e manda ele executar mesmo assim. Eu garanto para vocês que não é vírus, não é malware, nem nada disso, tá? Aí aparece essa telinha inicial. Fica uns 7 segundos na tela. Aqui, pronto. Vai aparecer esta janelinha aqui, que basicamente fala a abobrinha, sai o caractere todo errado e tal. Select File, né? Isso aí não tinha como traduzir, por incrível que pareça. E aí você vai onde você quer, no meu caso está aqui no Top Group SE, né? Demo SE, tá? E aí você escolhe o arquivo que você gerou, ou casas vetor ou casas vetor TXT, para ser o que eu criei. Vou botar o casas vetor, tanto faz. XR. Vamos lá, abrir, pronto. Aí ele te informa aqui quais são os arquivos que ele vai gerar, ok? Isso aqui, normalmente, a gente passa rápido, porque depois a gente vai ver esse arquivo. E ele vai abrir, entrar esta janelinha, que vai te dizer quais estações tem mais de uma altura de teto, vai te trazer algum alerta que tiver aqui, tá? E vai colocar as estações que fecham poligonais. Ele cria uma nova estação quando a poligonal é fechada, para não haver superposição. Dá os dados estatísticos, X máximo é a R2B, é a estação mais a leste, e tem essa coordenada. O GPS, a estação mais oeste, tem essa coordenada. E assim por diante. Dá o XY, a altitude máxima da estação é 1.349, a mínima é 314, e aqui te calcula qual é que é o médio, porque alguns programas de desenhos para centralizar. Aqui quais são as variações. Então nós vamos ter, por exemplo, ΔZ, o desnível total, 35,11, a variação entre cotas do teto, a cota de teto mais alta menos a mais baixa, 34,58, e está executado. Para executar de novo o Top Group, precisa fechar isso aqui. Okay? E agora vamos voltar ao nosso diretório. Agora a gente acha aqui um monte de arquivos novos, que sempre vão se chamar casas vetor, mais alguma coisa. Né? Tá? Então, nós vamos ver alguns desses... Ou seja, ele tem a mesma... Ele foi feito a partir deste arquivo, que é o casasvetor.txt, né? E gerou uma série de arquivos. Mantenho aqui o exibir, extensões de nome de arquivo, se você vê as extensões. O primeiro que eu vou pedir para vocês abrirem é o casasvetor.res, tá? Ele não deve ter um tipo reconhecido. Então, você dá no mouse direito, entre em abrir com, tá? No caso aqui, eu já tenho o bloco de notas, né? Mas se vocês não tiverem nessa listinha o bloco de notas, dá em escolher outro aplicativo. Pronto. Aí vocês veem aqui mais aplicativos, eu já tenho o bloco de novas aqui. Clique aqui, ó, sempre usar esse aplicativo para abrir os arquivos RES. Pronto, bloco de notas. Ok. Pum. E aí ele vai sempre abrir o arquivo .res com o bloco de notas. E aqui está o resultado.
Basicamente, ele tem uma saída parecida com aquela saída da tela inicial. Ele, na realidade, em vez de res, ele poderia se chamar ponto .log, ele é um log das coisas que foram feitas. Te alerta quais as estações, e alguma estação que tenha as alturas de teta são muito altas, ele avisa que tem uma diferença grande. Então, se essa diferença for realmente muito grande, é bom dar uma olhada para ver se não tem algum erro, né, de medida aí, né, não tem algum dado errado. Isso é um alerta, tá ok? Aqui estão as estações, as linhas em que fecham poligonais, né? E aqui aparece de novo a planilha que você digitou, tá? E mais as coordenadas da estação calculada a cada linha, tá? Então, basicamente, é isso que tem. Aí você pode conferir se os dados estão iguais aos que você digitou na sua planilha, e já pode ver as coordenadas de cada estação. Aqui continuam também nossas observações que nós colocamos lá na planilha de entrada. Ok? Basicamente, esse é o formato .res. E aqui nós temos aquela tabelinha do que é máximo, o que é mínimo. Tá? Outro formato, outra questão legal é essa aqui, casas vetor ponto coordenadas, tá? Façam a mesma coisa para adicionar o bloco de notas, abrir com, aí o bloco de notas já deve aparecer, né? E aí você pode escolher outro aplicativo, colocar aqui sempre usar o bloco de notas, e colocar o bloco de notas para sempre abrir, tá? E aí você tem aqui, basicamente, aquela mesma coisa de o vetor.co, basicamente aquela mesma questão de máximos e mínimos, tá? E você tem a coordenada de cada estação listada sequencialmente, né? Isso é muito útil, tá? Para quando você transporta para outros programas e você precisa ter, acredito que em GIS isso tem utilidade, e em programas de topografia tem. A diferença que tem para um XYZ normal é que você tem o Z-teto aqui, você tem a cota do teto. Onde é que você não vai ter? Ou onde a altura do teto não foi medida, né? No caso aqui, a estação R3, como era uma radiação, devia estar apertadinho, não foi medida, não tinha sentido em fazer isso. Às vezes é uma estação de detalhamento de um bloco, alguma coisa. E no caso, estações externas. Então você já tem o XY do ponto e o Z, tanto da estação quanto da coordenada do teto. Belezinha? Depois acho que a gente pode ver os outros dados, né? Acho que é melhor a gente testar, colocar, não é isso? Isso. Vamos fazer um teste de como introduzir dados no Top Group, beleza?